Bom dia, hoje é dia 14 de dezembro de 2021. Falta pouco para o fim do ano e a gente está começando mais um encontro síncrono de metodologia da pesquisa em dança. O que eu quero falar hoje para vocês, para quem está aqui e para quem vai assistir depois, é sobre a escrita acadêmica. Eu estou um pouco preocupada porque eu ainda não vi produção escrita de vocês. E a gente vai ter agora mais 2 meses e meio para finalizar todo o projeto, né? E vocês têm que estar afiados para fazer o TCC. E aí eu não sei como que é essa escrita acadêmica para vocês, se vocês exercitaram escrever em leitura e produção de texto, se tiveram que escrever alguma coisa nas outras matérias, como que é isso, porque algumas pessoas me enviaram textos falando, olha aqui o que eu escrevi, e aí o texto é um monte de colagem de coisas que a pessoa pesquisou. A gente tem que saber se apropriar daquilo que a gente lê. Eu acho que o primeiro passo para escrever bem é ler bastante. É ler. Principalmente ler trabalhos acadêmicos. Pegar os TCCs que vocês vão ter acesso, seja na biblioteca do IFB ou seja pelo Google, encontrando TCCs que sejam do mesmo tema que vocês estão escrevendo ou que usem a mesma metodologia e exercitar essa leitura, ler e depois exercitar essa escrita, mas principalmente saber se apropriar e ter um texto que traga os autores, mas que traga você também. Não uma coxa de retalhos só do que outras pessoas falaram, né? É importante saber esse equilíbrio. E vocês vão ter a possibilidade de exercitar isso dentro do projeto, na parte da revisão da literatura, que são a fundamentação teórica. Você vai pegar alguns textos que falem sobre o tema que você está pesquisando e vai argumentar com fala sua, trazendo esses autores para dialogar com você. Então, eu queria saber de vocês que estão aqui, como que é isso, né? Se já começaram a exercitar isso, se nas aulas que eu gravei falando sobre fundamentação teórica, se isso ficou explícito, como é que é, se tem dúvidas sobre isso, porque a gente já falou aqui sobre tópicos, né, importantes. Semana passada a gente falou sobre os objetivos, objetivo geral, objetivo específico. A gente já tinha passado mais ou menos pelo tema que vai estar na introdução. A gente falou um pouquinho de justificativa, metodologia, que é uma parte, a gente já falou bastante também, né, de como escolher esse método, que vai estar linkado com o cronograma. E a fundamentação teórica é essa parte na qual você já vai exercitar. Se ela for bem feita, ela é 100% aproveitada no próprio TCC. Então, quanto mais você escrever e exercitar isso no projeto na fundamentação teórica, melhor. E aí? Professora, eu assisti os seus vídeos que você está lá explicando, né, inclusive como montar essa mini pesquisa, e eu achei super claro a forma que você colocou com relação a isso, não tenho dúvida. Dei lá uma olhada lá naquela parte no qual você falou que seria melhor para mim fazendo a pesquisa, a minha Você situação. leu Sim. os textos da biblioteca?
Aquele que a senhora me indicou na última aula que eu participei, que a senhora falou que como eu não vou conseguir ir nas escolas, Ah, você me indicou fazer uma pesquisa com pessoas que já tenham lido, no o estudo caso. de caso. Estudo de caso, isso. E agora essa questão dessa produção, dessa questão de escrita é que realmente vai me pegar. Vai me pegar, porque eu me acho muito redundante, assim, algumas vezes. Mas já tenho o costume, o hábito de escrever o que eu entendi com relação ao que eu li, o que eu estou lendo. Já tenho esse hábito. Não somente de escrever o que a pessoa ali colocou, né? Que é essa coisa de copiar e colar. Mas eu tenho esse costume já de ler um parágrafo, dois, e já colocar com as minhas palavras o que eu tenho entendido daquilo. Aí eu Uhum. acredito que, eu acho que a gente escrevendo e te mandando algumas coisas, eu acho que você pontuando vai ajudar bastante. Pois é, Na questão da escrita que eu digo. eu não quero ter a surpresa de só receber textos de vocês no final da matéria. Eu quero ir recebendo aos poucos a produção de vocês. Eu sei que assim, essa semana isso está ainda ainda está. Algumas pessoas estão dedicadas a estudar para o concurso, né? Então provavelmente não tiveram tempo para se dedicar ainda ao projeto propriamente, talvez mais ao instrumento de pesquisa. No instrumento, eu estou pedindo um relato escrito de pelo menos uma página, né? Vai ser essa a avaliação que vocês vão me entregar. E aí, já na hora de descrever como foi a aplicação do instrumento, seja ele qual for, seja a hora de fazer uma pesquisa bibliográfica ou entrevista, questionário, seja lá o que for, essa uma página eu quero que não é para ser um relato informal, é para ser um relato curto, mas já exercitando essa escrita acadêmica, que tem algumas regras. Eu deixei lá dentro do NEAD aquele texto como escrever, não foi? Uma coisa assim, que vai falando assim o que evitar gerundismo, evitar repetição de palavras e várias outras coisas. Então, uma escrita dentro do padrão formal da língua portuguesa e já com essa postura de pesquisador mesmo, assim, de pessoa que fez a pesquisa. Porque, inclusive, essa aplicação do instrumento e essa descrição podem estar no seu TCC e podem fazer parte também da sua fundamentação teórica do projeto. Você pode aproveitar esse texto já dentro do projeto, falando dentro da fundamentação teórica. Ele pode ser um dos recursos da fundamentação teórica. Para vocês fazerem a fundamentação teórica, eu peço que vocês peguem textos variados. Como assim? Pegar uma média de 3 a 5 textos para a fundamentação teórica do TCC e que seja assim um artigo, um TCC, um livro, pode ser também alguma coisa, um vídeo, um registro audiovisual, ele pode fazer parte da sua fundamentação. Ainda mais nós da dança, às vezes alguma coisa que a gente assistiu, uma entrevista que é áudio, né, o audiovisual também. Então, pegar variadas fontes para vocês trazerem no referencial, para a gente também entender mais ou menos por onde que vocês vão caminhar. E é legal, na hora de fazer a fundamentação teórica do projeto, você já ter um alinhamento com a pessoa que você quer que te oriente. Se por enquanto ainda não tiver, né, alguma ideia ou alguém para te orientar, eu estou aqui para ajudar também, porque não dá para você pegar, você tem que ter uma coerência na hora de escolher os autores, tem que ter uma linha.
assim, né? Dentro da metodologia que você vai escolher. Quem são esses autores que podem te dar uma base, que estão falando sobre isso? O que já foi escrito, mais ou menos na mesma temática que você vai abordar? Tudo isso. Ok? Professora, eu já estou com algumas páginas escritas já. Eu estou dando uma olhada aqui no arquivo. Eu estou com 21 páginas já, mas assim, ainda não está nada pronto, sabe? Porque eu estou tendo que procurar muita referência, né? E ler bastante essa galera para conseguir estruturar o que eu quero fazer, né? E até para selecionar bem esses conteúdos, né? Porque, por exemplo, eu achei pesquisas legais, mas que elas vão muito para o âmbito da linguística, né? E não da prática mesmo. E eu li o artigo sobre prática como pesquisa, eu achei muito massa, assim, né? Porque pelo que eu li, né, é como se fosse sempre só pesquisa quantitativa e qualitativa, né? E a pesquisa como prática, né, ela ainda está se desenvolvendo, né? Porque ela ainda pega muito da qualitativa, né, para si, mas ainda assim é um outro rolê, então eu achei legal. Consegui aplicar um instrumento. Estou muito feliz, com muita dificuldade, ficar no pé do povo assim, para sair, mas deu certo. Mas tá indo assim. Aí eu, assim, como é que a gente pode fazer para compartilhar? Porque do jeito que tá agora, não tá nada pronto, sabe? Eu fico até com vergonha de mostrar, porque tiveram referências assim que eu só joguei para, né, assim que eu li para depois dialogar melhor em cima. Então tem coisas assim que você vai ler e você, meu Deus, a bicha é doida. Sim, eu entendo você ter essa vergonha, isso é normal, mas não precisa comigo, porque eu posso olhar mais ou menos, porque assim, mas se for só uma colagem de vários autores, não é isso que eu quero ver. Eu quero ver como que você pega o que o autor está dizendo e você fala, você argumenta com as suas ideias. É esse exercício que eu quero que você faça. Você está fazendo isso ou você só está juntando um monte de autor? Porque também pode ser esse processo de ler autores e ir colocando num documento o que eles dizem, isso aí é fichamento, praticamente um fichamento. Agora, é bom você ir colocando e dizer de que página você tirou, porque isso é um processo de organização que nós temos que ter, porque senão depois a gente vai usar aquilo no nosso texto e vai falar, da onde foi que eu tirei isso mesmo? E vai ter que voltar lá no texto original para ver de que página você tirou, porque é importante, tem que ter a página. Mas você está fazendo uma colagem de autores ou você já está dialogando? Não, eu já tô já dialogando já, só que assim, quando a gente teve aquela última conversa, né, a última aula, eu pude tirar muitas dúvidas assim mesmo, que eu tava. Porque a gente fica pensando, né? Só que quando o pensamento vem para voz alta, fica mais claro, né? Quando a voz assim sai, aí realmente a mente ela se organiza. Aí eu tinha escrevido coisas assim que eu fiquei, cara, não tem nada a ver. Tipo, eu não tava pensando nisso, mas saiu. Aí agora eu vou ter que dar uma lida em tudo, porque assim, eu escrevi bastante coisinha, sabe? Então eu vou ter que dar uma lida, dar uma mudada em algumas palavras, alguns conceitos, transformar algumas ideias. Então eu tô nesses dois processos, sabe? De ler e vim jogando para cá já, mas eu já tenho esse cuidado de vir jogando organizado, porque eu sempre achei massa fichamento, sabe? Então eu já venho jogando com página, eu já pego assim, se eu pego um trecho, eu já vou lá, pego já e monto
referência embaixo. Então já tem a referência embaixo já de todos eles e a página junto com o trechinho, sabe? Aí é só mesmo que eu tô me organizando, é porque começou muito louco, assim, eu falando, porque é o mundo pop, porque é as escolas. Aí a gente conversou, velho, não tem nada a ver com isso, tô viajando. Isso aí é um exercício mesmo da escrita. Aí você me mostra a hora que você se sentir confortável. Você pode me mandar por e-mail. Eu vou colocar meu e-mail aqui no grupo do WhatsApp, que é melhor. Porque aí a ideia é essa, assim, eu já consegui dando um toque para que quando chegue na avaliação final você já tenha uma boa qualidade, né? Porque a ideia é essa, é ir avaliando no processo. E aí você pode mandar por esse e-mail, se tiver um arquivo muito grande ou quiser compartilhar pelo Drive também, pode ser, porque dá para a gente, às vezes, até editar juntas, né? Você me manda e a gente abre o arquivo no Google Docs, como você preferir. Ou me manda o arquivo mesmo, eu dou uma lida e comento no arquivo e devolvo e vou indicando formas dele se aprimorar. Então, não é esperar só quando tiver tudo lindo, maravilhoso para me mandar. Porque senão não, né? Senão, cadê eu ali? Professora, a gente pode, porque assim, o meu instrumento, né, eu acabei ficando com um questionário, que eu tive que aplicar à distância, né, porque são pessoas que trabalham muito, né, moram longe e tudo mais. Aí eu queria saber se eu posso pegar esses resultados que eu tive desse questionário e falar dele nessa pré-pesquisa. Ou se ainda não é suficiente, porque eu acho que eu tive só 4 respostas. É pouco, né? Ou não? Você pode falar sim, e não tem problema se teve 4 respostas, 7, 5, não tem problema a quantidade de respostas, porque foi um experimento, não é, né? A gente fez como um experimento para ver o que acontece, para entender como é que é a aplicação. Se a aplicação tiver, se você tiver 100% satisfeita com a aplicação que você fez, ele já pode entrar, inclusive, no TCC. Se você ainda não tiver obtido sua satisfação, né, achar que tem pouca resposta, que não foi do jeito que você queria, aí você ajusta e quando for aplicar para o TCC, você avalia e reaplica. Aí fica a seu critério, mas você pode incluir, sim, dentro da fundamentação teórica como parte de algo que fez com que você pensasse no seu tema, né? Mas além do instrumento, quero outras referências. O instrumento é uma das, né? Diga, Larissa. Bom dia, professora. Bom dia a todo mundo. Professora, eu queria saber se essa data aqui da avaliação 1, que é do instrumento, ela se mantém para o dia 21 de dezembro ou só dia 4 de janeiro mesmo? Eu botei no dia 21 o início para vai que alguém já aplicou e já pode apresentar. Se você já aplicou, já teve resultados, a gente vai conversar sobre isso na próxima aula síncrona, que é dia 21. Eu vou abrir a sala e a gente vai conversar. Foi assim, foi assado. Nesse dia, eu não vou avaliar vocês dentro da sala. Eu vou avaliar vocês por um relato escrito que vocês vão me enviar até o dia 4. Esse relato escrito pode ser enviado hoje, pode ser enviado semana que vem, pode ser enviado
até dia 4 de janeiro. Né? É ele que será avaliado. Já eu olhando como que está a escrita acadêmica, se você tiver com alguma insegurança, pode me mandar antes, eu corrijo, né, para que quando chegue na hora da avaliação ele esteja 100% bom, né? E no dia 21 a gente abre a sala para a gente conversar. Mesmo que não tenha conseguido aplicar, esteja com dificuldade, é um momento de conversar. Eu boto ali como avaliação, mas é uma avaliação no sentido formativo, não no sentido punição ou sei lá. Chegou dia 21, dia 4, a gente vai conversar também no dia 4. É mais para a gente ter um compartilhamento entre a turma do que vocês escolheram, como que foi a aplicação, quais as dificuldades que encontraram, que ideias novas apareceram com essa aplicação desse instrumento, tudo que possa ter relação com isso. Ah, sim, entendi. Obrigada, professora. Mas então essas ideias aí eu tenho que colocar por escrito no relatório e conversar na próxima aula, né? Nas próximas aulas. Nas próximas 2 aulas, a gente vai se concentrar no instrumento, falando sobre ele, sobre tudo isso que eu falei aqui, né? Mas não é que é para ser uma avaliação, é que são momentos avaliativos até da nossa conduta. Eu fiz, né? O que saiu certo, o que saiu errado na minha aplicação? Sei lá, vai que eu escolhi o público errado, ou fiz as perguntas que não estão trazendo as respostas que eu queria, talvez tenha que mudar minhas perguntas, e várias outras coisas. Mesmo que saia tudo errado, a aplicação foi feita, valeu. E é por isso que eu estou falando, aí o relato do que você fez é que vai ser o avaliado. Um texto meio que assim, no dia 14 de dezembro de 2021, eu enviei um questionário criado pelo Google Forms para 53 pessoas escolhidas com critério X, praticantes da dança tal, ou então professores numa escola, sei lá. Você vai relatar, vai fazer esse relato. E aí obtive, dos 55 que eu enviei, obtive 3 respostas, sei lá como que foi, né? Aí pensar nisso também. Por que vieram menos respostas do que eu esperava? Será que é porque está no final do ano? Será que é porque eu não fui muito, não escrevi direito, não expliquei direito o que é a pesquisa? E aí é isso, aí as respostas vieram assim. Porque tem uma coisa muito importante na hora da gente fazer entrevista e questionário, que é saber responder, evitando aquelas perguntas, primeiro as que são só de sim e não, né? Porque isso aí para você, a não ser que você queira uma pesquisa quantitativa, por exemplo, quantas pessoas acham que a dança faz bem para a saúde? Eu quero saber números, né? Aí você pergunta, você acha que a dança faz bem para a saúde? Aí a pessoa só vai responder sim ou não, não é isso? Mas para uma pesquisa qualitativa, você tem que saber fazer a pergunta, e é por isso que eu tenho pedido também. Eu fiz isso com a Alessandra, né? E quem precisar, me manda as perguntas que pensou, tanto de entrevista quanto de questionário, para eu dizer isso, para eu dar esse retorno, falar, olha, essa pergunta aqui, você não vai conseguir o que você está pedindo. Porque aí, se você quiser saber de que maneira a dança impacta na saúde da pessoa, é melhor fazer uma pergunta que não vá para sim e não, que você diga assim, relate os benefícios de praticar dança para a sua saúde, por exemplo. Pensando na sua saúde física, de que maneira você percebeu uma melhora ou não, né? Aí a gente tem que saber elaborar essas perguntas. Outra coisa é não direcionar também, que é outro ponto, né? Muitas vezes a gente, como entrevistador, como a pessoa que fez o questionário, a gente quer que a pessoa responda uma coisa que a gente acredita, e a gente pode direcionar essa pergunta do tipo assim, você não acha que seria bom
se a dança fosse praticada todo dia de manhã cedo, aí você meio que está direcionando, né? Em vez de fazer uma pergunta ampla, assim, em que horário do dia você acha melhor para o seu corpo a prática da dança? Eu estou aqui chutando um monte de besteira que eu estou falando, mas são exemplos de como a gente pode errar na hora de fazer as perguntas, né? E aí, sobre isso, a gente vai conversar na semana que vem e no dia 4 de janeiro. E, além disso, eu quero também que vocês já se dediquem a essa parte, ou pensando, da fundamentação teórica, de forma que a escrita não seja só uma colagem de textos de outros autores, que vocês já consigam exercitar os seus argumentos, esse diálogo com os autores. Mais algum ponto relacionado a isso? Se não tivermos mais assuntos, eu sugiro que vocês se dediquem justamente ao instrumento e aos textos e à escrita. A gente não precisa ficar aqui só matando o tempo, né? Se ninguém tiver nenhuma questão, nenhuma dúvida, nem nada para conversar sobre isso. Professora, eu vou indo então, porque eu tirei bastante dúvida, eu tô bem tranquila agora, meu coração tá bem de boa. Só preciso realmente desse tempo para escrever. E o ruim é que o Meet, ele sobrecarrega o computador, né? Aí eu não consigo editar o texto, fica travando, fica bugando tudo. Eu sei, o meu também fica assim. Nossa, é ruim fazer essas coisas todas ao mesmo tempo, não dá muito certo. Então eu vou continuando aqui, mas aí qualquer coisa pode mandar mensagem, né, no grupo. Tá bom. Obrigada, muito obrigada. Podem sair, gente. Se vocês tiverem outros compromissos, assim, de escrever, pesquisar, estudar, final de ano agora, a gente não precisa ficar aqui. A não ser que alguém tenha alguma coisa para conversar comigo, alguma dúvida. Tá bom? Então, vai adiantando as leituras, prof. Obrigada, Isso, vai lendo, escrevendo, estudando, e aí eu vou encerrar a gravação, mas eu vou deixar a sala aberta caso alguém apareça com dúvida. Obrigado, Cíntia. De Um nada. beijo, até já. Beijo, até.